Fala pessoal, tudo bem com vocês? A essa altura do campeonato, provavelmente você já ouviu falar sobre inteligência artificial generativa ou pelo menos sobre o ChatGPT, uma ferramenta ou outra. Mas se o seu conhecimento está limitado ao ChatGPT, a uma ou outra ferramenta, ou você se pergunta o tempo inteiro porque parece que essas ferramentas são tão incríveis para as outras pessoas, mas para mim não, eu nunca consigo fazer a pergunta mais adequada. Ou até mesmo onde eu aplico isso na minha vida pessoal ou profissional. Bom, foi pensando em você que eu decidi dedicar alguns dias da minha vida produzindo material para te ajudar a responder essa pergunta e te colocar em contato com alguém que realmente entende do assunto. Venha conhecer esse material e vamos juntos criar uma comunidade para democratizar o conhecimento nessa ferramenta que já não é mais o futuro e sim o presente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais um dia bem cedo. Para você talvez não tão cedo assim, mas eu queria trazer um tópico que eu vi ali na semana passada, bastante importante. Mas eu precisei de fato de um tempo para entender melhor o tópico, porque eu não conhecia alguns dos artigos que compõem, né, esse trabalho, mas basicamente é um trabalho da Anthropic, da área de interpretabilidade da Anthropic, para explicar modelos, os grandes modelos de linguagem, né, os LLMs. Então, só para situar algumas coisas aqui, o que acontece, né? Basicamente, os LLMs que a gente tem hoje, nesses grandes modelos de linguagem, eles são baseados numa arquitetura que a gente chama de Transformers, né? Eu já comentei sobre isso lá na minha playlist de inteligência artificial. Se você não tem noção do que eu tô falando aqui, volta lá, entende um pouco melhor sobre essa arquitetura. Depois você volta aqui pra gente discutir sobre esse tópico. Mas basicamente essa arquitetura de Transformer, que é essa que está aqui na tela, ela é composta por vários componentes. Dentre eles, alguns dos componentes são redes neurais artificiais, né? As redes neurais artificiais são basicamente essa estrutura aqui, né? Nesse caso aqui é uma Perceptron multicamadas, você pode conhecer ela também como MLP, né? Ou Multilayer Perceptron, onde eu tenho ali minhas entradas, tenho vários neurônios aqui, né? Então, como ela é uma rede neural, ela simula, né, esse emaranhado de neurônios ah, humanos ou animais, né? Em formato de uma rede, onde todos esses neurônios se conectam entre eles. Então, eu recebo minhas entradas, transformo aqui minhas entradas, né? Vou aplicando operações matemáticas nas minhas entradas. Para transformar essa informação, né? E depois eu tenho a minha saída aqui, que é basicamente uma análise ali das minhas entradas. Os transformers ele tem dois principais componentes, né? Eles têm os encoders, que são essa primeira metade aqui, vamos dizer assim, do meu lado esquerdo, e os decoders, que são essa segunda metade aqui do meu lado direito. Nem todo Transformer tem essas duas pernas, né? Alguns Transformers, como por exemplo o GPT, o Chat GPT, o GPT 3.5, o GPT 4. Se eu não me engano, os modelos da Anthropic também são assim. Eles são modelos que a gente chama de decoder only, né? Eles só têm essa segunda perna aqui, né? Eles não têm essa perna encoder, né? E aí, bom, vamos pensar no seguinte cenário, né? Eu tenho esse meu transformer, onde eu tenho algumas informações, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu self-attention, né? De várias camadas ali, vamos chamar assim. Onde eu aplico ali algumas transformações da minha informação inicial que já foi embedada, né, vamos chamar assim, e já foi adicionado o meu positional encoding de palavras, né? Então eu apliquei o meu mecanismo de self-attention, então já tenho minha informação inicial numérica e eu vou aplicar ela numa rede neural do tipo feedforward MLP aqui, né? Porém, quando eu faço isso, e eu vou fazer isso com uma rede gigantesca, né? Aqui a gente está falando de um sistema, né, completo com bilhões, às vezes até trilhões de parâmetros, né? Ou seja,
com bilhões de neurônios, tá? Que vão se conectando entre eles. Então a gente está falando de um volume de interação bastante alto para interpretar uma informação de linguagem, né? Essa informação de linguagem, ela tem vários componentes, ela tem várias informações. Então eu posso estar falando de português, eu posso estar falando de inglês, eu posso estar falando de coreano, eu posso estar falando de linguagem de programação de HTML, eu posso estar falando de estrutura de dados, eu posso estar falando, enfim, eu posso estar falando de várias coisas diferentes, eu posso estar falando de contextos diferentes, né? E isso, obviamente, que traz uma complexidade de explicar quais componentes de cada uma dessas redes estão sendo usados para gerar uma determinada informação. Por exemplo, eu estou gerando uma informação aqui de DNA, sequência de DNA. Qual a parte desse sistema que é ativada dentre todos esses bilhões e bilhões de parâmetros? Quais desses parâmetros são ativados para que aquela informação ela seja gerada, né, daquela forma? Por que eu preciso saber disso? Primeiro, tem uma área inteira dentro da IA generativa, dentro de GenAI, né? E aí, bom, o que eu tô falando são isso daqui, né? Então imagine que eu tenho um sistema desse daqui, onde eu tenha bilhões, aqui eu tô falando de 3, 6 neurônios, né? Vou colocar 8 porque tem um N1, N2, 8 neurônios. Agora imagine um emaranhado dessa rede, com várias camadas, com bilhões desses neurônios. E eu preciso identificar onde a informação ela é ativada dentro de cada um desses neurônios. Então, isso é um processo bastante complexo, né? Mas então, voltando a falar ali do GenAI, né? Então tem uma área inteira dentro de GenAI, que é a parte de Explainable AI, que é onde a gente quer entender. Porque basicamente, como a gente tem esses bilhões de parâmetros dentro dessa rede, esses sistemas eles acabam funcionando meio que como uma caixa preta, né? Então ele faz o treinamento, ele ajusta esses bilhões de parâmetros. Funciona bem, funciona muito bem, inclusive, né? A gente aí usa essas ferramentas no nosso dia a dia, mas acaba sendo uma caixa preta, né? Uma caixa preta porque a gente não sabe exatamente quais parâmetros são ativados, quais parâmetros são inibidos dentro de cada um desses neurônios para dizer que, não sei, se eu estou gerando uma informação biológica, por exemplo, eu estou ativando esses neurônios. Se eu estou gerando uma informação que tenha um viés preconceituoso, por exemplo, eu estou ativando esses neurônios. Se eu estou gerando uma informação sobre um determinado assunto, eu estou ativando esses outros neurônios, né? Isso é super importante para que eu dê explicabilidade para o meu modelo, interpretabilidade para o meu modelo, e também por questões de segurança, né? Uma vez que eu não quero que o meu modelo conheça ou ative determinadas informações, eu consigo inibir esses parâmetros. Só que como isso é tão complexo, isso é tão volumoso, né? Basicamente as empresas preferem ali assumir que isso é uma grande caixa preta que eu nunca vou conseguir ali atacar, né, esse ponto. Mas a Anthropic, né, com a sua área de interpretabilidade, foi para um caminho diferente. O que eles fizeram? Primeiro, eles começaram a entender qual que era o comportamento desses modelos para depois tentar quebrar eles em pequenos componentes que são ativados por determinadas características, né, de texto, para aí sim eles conseguirem dar uma explicabilidade melhor para esse modelo. Isso começa lá em 2022, né, onde eles estavam estudando, tem esse artigo aqui, né, modelos brinquedos, né, de superposição. Então eles falam sobre vários tópicos aqui para explicar, né, essa primeira descoberta deles. E basicamente nesse artigo eles dizem o seguinte: por mais que a gente tenha bilhões de neurônios, né, componentes desses modelos gigantescos, mas aqui obviamente que eles trouxeram para um cenário muito menor, né, para um cenário mais de laboratório, vamos dizer assim. Por mais que eles tenham um volume tão grande de parâmetros, esse volume grande de parâmetros ele não é capaz de descrever todo o conjunto universo de possibilidades de coisas que podem acontecer na linguagem. O que isso quer dizer? Então vamos supor lá que eu tenha 5 neurônios. Quando
Quando eu falo sobre 10 assuntos diferentes, esses 5 neurônios eles não são suficientes para cada um desses neurônios ativarem relacionados a um determinado assunto para que ele continue, né, a produzir um conteúdo. Então, se eu estou falando, por exemplo, sobre um time de futebol, sobre um clima, sobre uma cidade, sobre coisas totalmente distintas umas das outras, né? 10 tópicos desses, e eu tenho 5 neurônios apenas para criar uma representação disso, para gerar um output, concordam comigo que essa informação ela nunca vai ficar uma a uma, né, em cada um desses neurônios. O que acontece é um fenômeno de superposição, né, que depois eles até chamam ali de polissemântico, né, onde o mesmo neurônio ele pode ser ativado para informações diferentes. E isso acaba que traz uma condição muito complexa, né, de dar explicabilidade para esses modelos e principalmente, né, além de trazer essa dificuldade, né, em explicar, né, esses modelos, uma vez que eu queira inibir uma determinada informação, quando eu tenho uma superposição com uma informação que eu não quero suprimir, né, e eu acabo suprimindo uma informação que poderia ser útil para mim quando eu suprimo ali a característica de um determinado neurônio, né? Então pensa que eu posso intensificar, né? Dando um ganho para aquela informação. Então eu posso intensificar que aquela informação que está naquele neurônio seja mais importante do que as demais, ou eu posso inibir, né? Que eu vou aplicar um ganho negativo para aquele neurônio, e isso quer dizer ali que eu vou fazer com que a importância da informação daquele neurônio ela diminua muito. Então pensa que eu estou falando de multiplicações e adições de informação, né? Então se eu multiplico, por exemplo, uma informação por 1000, isso significa que eu estou intensificando aquela informação. Se eu multiplico ali por uma informação pequenininha, né, 0.0001, por exemplo, eu estou falando que aquela informação ela tem uma relevância muito pequena, entendeu? Então, é isso que eu faria ali para suprimir ou para intensificar, né, uma determinada informação. Porém, essa superposição ela complica muito esse processo, né? E a primeira coisa que é bastante importante, né, é que aqui em 2022 a Anthropic descobriu, né, que existe essa relação de fato, né? Depois disso, tem um artigo aqui de um tópico que chama Sparse Autoencoder. São autoencoders esparsos, né? Eu também falei sobre autoencoder lá na playlist de inteligência artificial, então volta lá para entender o que é um autoencoder. E eu vou explicar rapidinho sobre o autoencoder esparso, porque vai ser importante para o segundo artigo, que foi lá de final ali de 2023, né? O autoencoder esparso, aqui o Saul Douglas, ele publicou um artigo falando sobre isso, mas o que eu quero, na verdade, é essa imagem aqui que ele gerou, né, nesse artigo. Essa imagem, ela diz sobre vários algoritmos, né, como eles estão classificados, né, dentro de aprendizado de máquina. Ele faz uma coisa aqui que eu não gosto muito, que é tipo tirar as redes neurais do supervisionado e do não supervisionado, mas não tem problema, né? Então vamos focar aqui nas redes neurais, que são sistemas que interessam pra gente. E aqui a gente tem, né? Então tem os autoencoders, tem as redes neurais recorrentes. Aqui, se vocês olharem, né, naquela playlist de inteligência artificial, eu falo sobre todos esses algoritmos aqui. Tá? Eu falo sobre as redes neurais do tipo feed-forward, né, que é, por exemplo, a MLP. Eu falo sobre as redes neurais recorrentes. Eu falo sobre as redes neurais convolucionais. Eu falo sobre as GANs, né, as Generative Adversarial Networks, e falo sobre autoencoders. Então vamos olhar aqui para o autoencoders. Nos autoencoders a gente tem aqui 4 tipos, né, de autoencoders. Tem então esse undercomplete autoencoder, a gente tem esse variational autoencoder, que é um que eu falo lá na playlist. A gente tem o denoising autoencoder e a gente tem o sparse autoencoder. O sparse autoencoder é o tema que a gente que eu vou explicar aqui para vocês, mais ou menos como isso daqui funciona, tá? Então lá dentro de machine learning a gente tem redes neurais, autoencoders esparsos, né? O que é o autoencoder esparso? Então a gente tem no autoencoder, né? Na verdade, vamos pensar numa estrutura onde a gente tem ali o encoder e o decoder, tá?
que seria aquele autoencoder, aquela estrutura. Deixa eu até ver se eu acho uma imagem aqui. Né? Então a gente tem aqui o nosso input, né, que é a nossa parte de encoder. Aqui a gente tem o nosso espaço latente, que a gente pode chamar também de bottleneck, e a gente tem o nosso decoder. Então pensa o seguinte, eu tenho os meus inputs, eu vou extraindo características desses meus inputs até eu chegar nessa representação totalmente matemática, que a gente chama de espaço latente ou bottleneck, onde eu reduzo a minha informação. Na verdade, eu dou elasticidade para essa minha informação, né? Eu posso reduzir ou eu posso aumentar a minha informação. Depois eu passo para o meu decoder para reconstruir a minha informação, né? No autoencoder sparse, qual que é o objetivo aqui? Eu quero converter, né, essa minha entrada, né, num espaço lá, uma representação do espaço latente aqui, onde ela traz o máximo de característica possível, totalmente desconexa uma da outra. Então pensa que aqui nessa estrutura do autoencoder aqui esparso, eu estou adicionando neurônios nesse meu processo para que cada neurônio, tá, nessa camada aqui de espaço latente, ela represente uma informação. Então eu estou aumentando o meu conjunto universo. Então olha aquele cenário que eu estava falando agora há pouco, né? Eu tenho 5 neurônios, eu tenho 10 informações diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou criar um espaço latente com esses 5 neurônios, onde eu vou aumentar a quantidade de informação que eu tenho aqui, para que eu consiga representar aquelas minhas 10 informações iniciais, de modo a diminuir, né, essa superposição dentro desses 5 neurônios. Então, se eu tinha 10 informações, eu posso, por exemplo, no meu espaço latente ter 10, 8, 9, né, neurônios, para que eu diminua essa superposição, né, que existe ali quando eu tenho somente 5 neurônios. Então, o autoencoder esparso vai funcionar dessa forma aqui nesse nosso cenário aqui. E foi exatamente o que a Anthropic fez, né, aqui nesse artigo, né, que é que é essa busca, né, pela monossemanticidade, né, que eles falam, que é a decomposição de modelos de linguagem de aprendizado com aprendizado de dicionário, né. Então, por que eles chamam esse aprendizado de dicionário, né? Então, eles estão usando esse autoencoder esparso para que eles consigam, de fato, criar, entre aspas, uma camada de dicionário, né, dentro desse meu modelo, né? E aí eu crio esse aprendizado, entre aspas, de dicionário baseado nesse autoencoder esparso, porque agora eu tenho entre aspas, né, vamos dizer assim, um para um, não é necessariamente um para um, mas eu tenho um depara muito mais detalhado, onde eu consigo apontar aqui um determinado neurônio, um determinado pedaço ali dentro da minha rede, ela tá descrevendo uma determinada característica, tá bom? Então eu dou uma explicabilidade, uma interpretabilidade muito maior. E isso daqui, pessoal, é muito, muito interessante. Obviamente que nesse ponto, né, aqui em 2023, na época, a Anthropic estava gerando todo esse esforço para dar explicabilidade para os seus modelos. E eles não sabiam ainda se isso daria certo, mas é um esforço super importante, né? Primeiro, por dar mais segurança para esses modelos, dar mais explicabilidade para esses modelos, né? Trazer de fato um certo conforto para a gente que é usuário, de isso daqui é seguro de utilizar, porque eu tenho controle sobre a informação que está sendo gerada de fato, né? Não é aquele negócio que eu estou controlando na saída. Então, basicamente, todos os modelos que a gente tem hoje, eles estão olhando para minha saída, tá bom? Então, o meu modelo já gerou uma informação e lá na saída eu vou criar controles. Então, essa informação eu não quero apresentar para o meu usuário. Só que concordam comigo que através de Prompt Engineer eu consigo contornar, né, esse controle que foi feito baseado no tratamento da saída, né? Agora, se dentro do modelo eu consigo inibir certas informações que eu não quero que sejam geradas, eu trago muito mais segurança para o meu controle, tá bom? Então isso consegue limitar muito do ponto de vista daquilo que a empresa quer que seja gerado, né? E traz muito mais ali qualidade para esse processo. Então, a Anthropic fez um baita de um trabalho aqui. É uma das poucas empresas que de fato estão levando a sério, né, essa questão de interpretabilidade, de explicabilidade para o modelo. Então,
uma semana atrás, um time semelhante a esse, né, de segurança, de explicabilidade de inteligência artificial, pediu demissão na OpenAI, porque eles entendiam, né, que a OpenAI não estava levando a sério, e a Anthropic deu essa contra-resposta, né, ok, se a OpenAI não está levando a sério, tá aqui o que a gente tem feito de explicabilidade e interpretabilidade desses modelos, né. Então, a Anthropic usou esse modelo esparso para gerar isso. E aí, bom, eles fizeram isso num ambiente super controlado, num transformer de uma única camada, com o volume controlado de neurônios. Eles testaram várias configurações, etc. E, no fim, isso aqui basicamente são os neurônios, né, que eles identificaram a informação daquilo que ele tem de característica e etc. Eles conseguiram de fato ali resolver, né, boa parte disso, dar uma interpretabilidade muito boa para boa parte dos neurônios que compunham essa estrutura. Aqui é aquilo que eu estava falando, né? Então a gente tinha aqui 512, né, ativações, ou seja, 512 neurônios, né, dessa multilayer perceptron, e o sparse autoencoder ele adicionou ali, foi de 512 até 131 mil neurônios, né, vamos dizer assim. Então, de fato, ele adicionou ali um conjunto bem grande de parâmetros, né. E aí, bom, esse mesmo artigo, depois a Anthropic publicou aqui um resumo dele, né, então ele mostra ali como que existia, né, de fato, essa superposição, onde um mesmo neurônio ele é ativado aqui para coreano, citação, requisição HTTP, citação, diálogo, citação de latex, japonês, então várias coisas aqui, esse mesmo neurônio é ativado, e depois quando eles trabalham ali com essa parte de features, né, a gente vê que esse neurônio está sendo ativado basicamente ali para coisas de DNA, nessa feature, né, que a gente chama, que é esse componente ali do autoencoder sparse, tá bom? Então, de fato, isso trouxe uma característica muito legal ali de explicabilidade, etc. E aqui ele mostra, né, o como ele consegue, a partir de uma entrada, né, obter uma determinada saída. Isso é um modelo de linguagem também, só que é um modelo de linguagem pequeno. Então, esse cenário aqui, onde ele está dando essa entrada e recebendo essa saída, é o modelo do jeito que ele está. E as seguintes opções aqui são quando esse modelo ele recebe um ganho, né, em features que tem uma determinada relevância para um determinado tema. Então, por exemplo, ele deu um ganho numa feature que ele entendia que era uma informação de chinês, e aí ele recebeu esse output. Ele deu um ganho numa informação que é de base 64, ele recebeu esse output. Ele deu um ganho numa feature de DNA, ele recebeu esse output. Então, vejam que ele começou a dar controle para o modelo dele, de como ele quer que o modelo dele se comporte, dado uma determinada entrada. Isso daqui é muito interessante, porque isso aqui basicamente ninguém tinha conseguido fazer nada dessa natureza, beleza? Bom, e aí, na semana passada, é o que vem a notícia que de fato interessa, né? Que é a parte aqui do dimensionando a monossemanticidade, extraindo características interpretáveis do Sonnet do Cloud 3. Então, aqui, né, nesse artigo, né, a própria Anthropic diz ali, né, que a complexidade ainda não dava, né, para eles afirmarem que o que eles tinham feito para o modelo pequeno seria replicável para um modelo tão grande, porque a gente está falando de 512 parâmetros, imagina para bilhões, né? Esse processo ele seria muito mais complexo, então eles teriam que tentar e obviamente, né, usar várias técnicas para organizar essa informação, né, mudar a forma como esse transformer ele funciona, adicionando muita informação, adicionando essas features aqui do autoencoder sparso, né? E na semana passada eles conseguiram demonstrar que eles conseguiram aqui fazer isso pro Sonnet do Cloud 3, que é um dos grandes modelos deles, no caso aqui é o modelo médio, né, da Anthropic. Então esse daqui é o artigo grande, né, o artigo de fato, é um artigo bem complexo aqui, mas a Anthropic ela posta sempre ali um resumo, né, desse artigo,
que é o mapeamento de um grande modelo, foi publicado em 21 de maio, exatamente uma semana atrás, onde ele mostra como que esse modelo, né, no caso o Claude 3 Sonnet, se comporta. Então ele mostra, por exemplo, para o modelo imagens da ponte do Golden Gate, textos do Golden Gate em inglês, em japonês, né, em várias línguas aqui, e ele mostra que o mesmo neurônio ele é ativado para essas diferentes informações. Ele mostra, né, neurônios sendo ativados aqui para erros de código, neurônios sendo ativados para vieses de gênero, né? Enfim, várias informações aqui referentes, né, a como esses neurônios estão se comportando, a proximidade de features, né, de determinados neurônios. Então, informações, né, que são mais macro. Então cada neurônio vai ter uma informaçãozinha, né, vai ser relacionado a um determinado tema, por exemplo, e ele vai estar próximo de regiões onde outros neurônios se comportam de formas semelhantes. Então eles conseguem definir regiões neurais, né, que falam sobre, por exemplo, redundância, informações de conflitos, situações de dificuldade, etc. Então ele tem vários itens aqui. Tem um videozinho onde ele explica, né, essa parte do Golden Gate, etc. Então eles mostram aqui várias características e como eles conseguiram estruturar, né, entender melhor o Sonnet do Claude 3, e depois eles mostram, né, como esses modelos eles se comportam. Inclusive nesse vídeo, na verdade, é sobre isso, né? Eles mostram como o modelo se comporta quando ele dá aquele ganho, aquele mesmo ganho que ele deu nesse exemplozinho aqui, não. O mesmo ganho que ele deu dentro do Sonnet. Isso é muito legal, cara. Deixa eu dar um play. Here's a demonstration of how altering features can alter a model's behavior. In this example, we ask Claude 3 Sonnet, "What is your physical form?" Under normal circumstances, Claude responds that it doesn't have a physical form per se. Então ele pergunta, né, pro modelo However, qual que é a forma let's take a look at física what dele. happens if E primeiro ele fala que ele não tem uma forma física, e depois, ao adicionar, né, dar um ganho nessa parte do neurônio onde ele fala sobre o Golden Gate, ele assume que ele é o Golden Gate. Então, quando eu dou um ganho nessa região neural, né, do meu modelo, ele assume que ele é o Golden Gate e as formas físicas dele são semelhantes ao Golden Gate. Então, ele partiu do não sei para que as formas físicas dele é igual ao do Golden Gate, né? Então, isso daqui deu uma interpretabilidade, uma controlabilidade para os modelos da Claude muito boas, né? Isso daqui é realmente muito interessante, muito importante. Beleza, pessoal? Vamos fechar por aqui. A gente já avançou muito, a gente já falou sobre muitos tópicos. O vídeo tá ficando bem grande, então vamos encerrar por aqui e a gente se vê na próxima.